A China tem pressionado Taiwan para se reunificar com o continente, enquanto Taiwan se considera completamente independente da China. Mas ainda assim, isso vai desencadear um novo cenário mundial que pode ser preocupante. Mas por que esse conflito regional lá na Ásia é tão importante para o planeta? E entrando mais em termos escatológicos, será que a Bíblia previu ou profetizou sobre a atuação da China no final dos tempos? A China, ela está se tornando, vai se tornar ou já se tornou a nova potência mundial. Nós vamos falar sobre esse assunto delicado hoje aqui, eu quero que você preste muita atenção. Se você é novo aqui no canal, eu aconselho que você assista, antes mesmo desse vídeo aqui, uma playlist que eu deixo na descrição de todos os vídeos chamada Pra Maratonar e Entender Tudo. Ali tem uma sequência de vídeos onde eu falo sobre esse novo cenário geopolítico e para onde isso vai nos levar, tá? E a importância disso, tanto em termos antropológicos, sociológicos e, para quem acredita, escatológicos e proféticos também, tá bom? Você que já é inscrito aqui no canal, eu aconselho que toda vez que você vier ao canal, você entre aí numa playlist que eu também deixo sempre na descrição de todos os vídeos, chamada Vídeos que o YouTube não te notificou. Lá eu sempre coloco todos os últimos vídeos postados, então é interessante que você passe nessa playlist e confira se você não perdeu algum vídeo do canal, ok? O link está aí na descrição, tá bom? Bom, nos últimos anos aí que se passaram, a China tornou-se cada vez mais agressiva contra os seus vizinhos e áreas sobre as quais reivindica soberania total. Isso está acontecendo atualmente entre a China e a pequena ilha de Taiwan. Em um discurso de 2019, o presidente da China, Xi Jinping, pediu uma reunificação pacífica de Taiwan à China continental sob uma política de, entre aspas, um país de dois sistemas. No entanto, as ações da China em relação a Hong Kong nos últimos anos não levam muitos em Taiwan a acreditar que seu sistema de governança e modo de vida seriam respeitados pela China. Quando o Reino Unido transferiu a soberania de Hong Kong para a China em 1997, a China prometeu que manteria um país de dois sistemas, isso por 50 anos. Em vez disso, a China optou por dominar Hong Kong e alinhá-la ali, de certa forma, com o resto da China. Alguns antecedentes históricos é importante que nós pautemos aqui para que a gente compreenda melhor esse processo. O Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Chinês, deixou a China quando as forças comunistas de Mao Zedong assumiram o controle da China em 1949. Eles fugiram para uma ilha da China continental e formaram o que chamaram de República da China, agora comumente chamada de Taiwan. Até hoje, Taiwan afirma ser uma nação completamente independente. No entanto, a China vê a ilha como uma província separatista e há temores de que a China esteja planejando usar a força para reunificá-la totalmente com a China continental. Uma pesquisa recente mostra que 66% dos habitantes da ilha de Taiwan se identificam como taiwaneses e não como chineses. Mas o número é muito maior entre jovens, com 83% dos menores de 30 anos se identificando como taiwaneses, com 60% da população de Taiwan tendo uma visão desfavorável da China comunista. Uma reunificação pacífica entre o continente e a ilha parece muito improvável. Mas aí fica a pergunta, se a China possui um território tão imenso, por que ela fica tão implicada assim com Taiwan, que é tão minúscula? Bom, na verdade tudo se trata de uma demonstração de força. Nos últimos anos, a China tem mostrado continuamente que está disposta a usar a força para exercer o seu poder e sua vontade. Bom, não está passando aqui o slide quando eu estou aqui? Por que não está passando o slide? Peraí, tem que ficar bonitinho para a galera. Cadê o slide? Pronto, aí, ó, Xi Jinping, a bandeirinha da China, pronto.
Bom, em 2005, a China aprovou a lei anti-secessão, que declara Taiwan parte da China e proíbe Taiwan de buscar a independência. Também declara que, se necessário, a China usará meios não pacíficos, ou seja, violentos, e outras medidas necessárias para, segundo eles, entre aspas, proteger a soberania e integridade territorial da China. A ameaça foi reiterada em 2019, quando Xi Jinping disse que Taiwan deve e será reunida à China, e disse que a China se reserva ao direito de usar a força, se assim achar melhor. Muitos acreditam que é apenas uma questão de tempo até que a China decida agir de acordo com esta lei. As tensões entre a China e Taiwan nunca foram tão altas, e mesmo as pequenas disputas se transformaram em grandes questões. Por exemplo, uma celebração em Fiji, com um bolo decorado com uma bandeira de Taiwan, eclodiu em uma luta diplomática entre autoridades chinesas e taiwanesas. Para evitar perturbar a China, as Qantas Airways da Austrália abandonou todas as referências a Taiwan como nação independente. Uma instituição de caridade britânica rompeu relações com o cargo de conservação de aves de Taiwan, porque recentemente mudou seu nome de Federação Chinesa Aves Selvagens de Taiwan para Federação de Aves Selvagens de Taiwan, ou seja, tirou a ligação com a China do país. A China insiste que organizações internacionais se refiram à ilha como Taiwan chinesa e não como uma Taiwan independente. A China envia periodicamente aeronaves militares e embarcações marítimas às fronteiras territoriais de Taiwan para intimidar, enviar um alerta e testar a resposta militar da ilha. Só agora, em 2020, a China invadiu o espaço aéreo de Taiwan mais de 380 vezes. Taiwan precisa traçar uma linha tênue entre mostrar que leva essas incursões militares a sério e não provocar a China em uma batalha militar que provavelmente vai perder feio. É até mesmo uma covardia, a não ser que aconteça um milagre, como devemos ali na Bíblia, entre Davi e Golias. A China também está se engajando em uma guerra psicológica e de informação contra Taiwan, incluindo exercícios militares contra uma réplica em grande escala, inclusive, do Palácio Presidencial de Taiwan em uma base militar chinesa, espalhando desinformação entre os cidadãos de Taiwan, provocando agitação social e invadindo a infraestrutura crítica de Taiwan, ou seja, aquele velho e bom ditado que a gente ouve sempre aqui em vários vídeos que são considerados de teoria da conspiração, né? Dividir para conquistar. A China está tentando dividir a população taiwanesa para poder conquistá-la. No cenário mundial, Taiwan tem poucos amigos. Isso ocorre porque a China cortará laços com qualquer nação ou organização que reconheça a soberania de Taiwan. Apenas 15 pequenos países reconheceram Taiwan como uma nação soberana, todos os quais não têm relação com a China. Até mesmo a União Europeia, as Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde se sentiram compelidos a não reconhecer Taiwan como uma nação independente da China, ou seja, por interesses maiores e para cumprimento de uma agenda talvez, a ONU e toda essa companhia limitada que diz que é paz e amor no mundo apoia essa repressão ditatorial e covarde da China contra Taiwan. Apesar do fato de que os Estados Unidos estão sendo parceiros mais importantes de Taiwan, a política oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos é que há apenas uma China e Taiwan faz parte da China e que os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan. Que coisa, né? A recusa generalizada em reconhecer Taiwan é uma demonstração de poder econômico da China. No entanto, apesar da política oficial dos Estados Unidos sobre Taiwan
Em outubro de 2020, o governo dos Estados Unidos aprovou novamente a venda de 1,8 bilhão de dólares em armamentos militares para o governo de Taiwan para fortalecê-los contra um possível ataque da China. Mas isso foi na época de Donald Trump. Agora nós estamos com Joe Biden. Bom, e qual é de fato o valor de Taiwan? Por que Taiwan é tão importante para a China? Além de demonstrar sua força no cenário mundial, a China tem outras razões para desejar dominar Taiwan. Embora Taiwan seja uma ilha relativamente pequena, é minúscula. É o lar da tecnologia de semicondutores, líder mundial e uma parte importante da cadeia de suprimentos global. Hoje, os microchips, semicondutores de alta tecnologia, cumprem bilhões de transitores em uma pequena pastilha de Sicílio. A fabricação desses chips requer um trabalho especializado e de nível atômico. Apenas duas empresas, a Taiwan Semiconductor e a Samsung da Coreia do Sul, podem construir esses chips. A participação de mercado da TSMC é de 55% e está se expandindo para aumentar essa porcentagem. Esses chips semicondutores avançados tendem e atendem às necessidades crescentes de poder de computação e inteligência artificial, computação em nuvem, computadores quânticos, carros elétricos, chipsets, móveis e também militares. Outra razão para o interesse da China em Taiwan é a realidade geográfica de que a China é cercada por uma cadeia de ilhas no Mar da China, ali na China Oriental me refiro, e no Mar da China Meridional. O desejo da China é controlar esses mares. Taiwan ocupa uma posição estratégica sobre a qual a China deseja ter o controle total. A China também quer construir bases militares na ilha para que possa dominar ainda mais a Ásia, controlando as vias navegáveis do comércio marítimo. Com Taiwan em suas mãos, a China poderia exercer maior influência sobre o Japão, a Coreia do Sul e as Filipinas também. E os Estados Unidos está completamente fraco diante disso tudo. Outro lado dessas crescentes tensões entre a China e os Estados Unidos, é claro, que é a crescente rivalidade entre o dragão chinês, o dragão asiático e agora o circo norte-americano que se tornou os Estados Unidos com a administração Biden. Com os Estados Unidos tendo algumas relações amigáveis com Taiwan, sem reconhecer sua independência, a China vê o domínio de Taiwan como uma demonstração de sua supremacia sobre os Estados Unidos. No momento, os Estados Unidos são a única potência que poderia impedir a China de tomar de vez Taiwan. As recentes ações da China são vistas como uma forma de a China testar a determinação dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a China está trabalhando rapidamente para aumentar suas forças armadas para superar os Estados Unidos. Simulações recentes de jogos de guerra ali, por exemplo, conduzidas pela Força Aérea dos Estados Unidos, mostraram um conflito Estados Unidos contra a China em Taiwan. E isso provavelmente resultaria em uma derrota esmagadora para os Estados Unidos. Com o poder global mudando para a China no Pacífico, muitos observadores veem os Estados Unidos como uma nação em completo declínio. A assertividade militar da China no Mar da China Meridional nunca foi contestada pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos têm se retirado cada vez mais do cenário mundial à medida ali que são consumidos por profundas divisões internas. A China está percebendo a crescente fraqueza dos Estados Unidos e acelerando seu plano de dominação, começando, é claro, pelos seus vizinhos mais próximos. Mas a pergunta é: quem será a nova superpotência? A China? Muitos acreditam que a China está prestes a substituir os Estados Unidos como a próxima superpotência global. E a China está fazendo tudo ao seu alcance para tornar isso uma realidade, superar os Estados Unidos o mais rápido possível. Veja que interessante, entre 2014 e 2018, a China colocou mais navios no mar do que o número total de navios das marinhas alemã, indiana, espanhola e britânicas juntas.
Em 2025, as Forças Armadas da China deverão ultrapassar as dos Estados Unidos na região do Pacífico. Uma pesquisa em 11 países europeus mostra que a maioria acredita que a China vai substituir os Estados Unidos como a nação mais poderosa do mundo, economicamente e também no sentido militar. Mas em nosso mundo multipolar, a China não será a única superpotência. Agora vamos entrar um pouco em escatologia bíblica, né? Eu agradeço você por ter ficado até aqui. Eu sei que muitos estavam querendo entender a minha visão acerca disso. Presta bastante atenção. A Bíblia mostra que haverá outra superpotência a surgir na Europa. Bom, essa é uma interpretação ali muito comum entre vários escatólogos, e eu concordo em partes, em termos. O livro de Daniel invoca 4 impérios surgindo ali ao longo do tempo. Esses impérios são a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e o Império Romano. Os reinos da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia já vieram e se foram, mas foi profetizado que o Império Romano seria ressuscitado 10 vezes, como vemos ali em Daniel capítulo 7, no versículo 7. A Bíblia mostra que o Império Romano surgirá como uma poderosa força militar e econômica no fim dos tempos. A Bíblia se refere a esse poder como a besta do Apocalipse, ou muitos escatólogos interpretam dessa forma. Esse poder dominará a economia mundial, como vemos ali em Apocalipse 13, versículos 16 e 17, e em Apocalipse 18, versículos 12 e 16, para ser mais preciso. Para aprender mais sobre isso, né, é interessante você entender quem é a besta do Apocalipse e acompanhar vários estudos. O livro de Daniel se refere ali, pelo menos na visão comum de muitos escatólogos, ao Império Romano como o Rei do Norte. Esse título nos mostra que a besta estará localizada no norte de Jerusalém. Bom, essa é uma das interpretações, eu acredito também em outra interpretação que eu não vou explanar aqui agora. A China não pode ser exatamente a besta do Apocalipse para alguns escatólogos. Por quê? Pois fica bem ao leste de Jerusalém. O Rei do Norte surgiria, no caso, segundo essa teoria, da Europa e provavelmente estaria dominando publicamente ali a Alemanha e religiosamente dentro de Roma. Essa força vai retaliar poderosamente contra um ataque do Rei do Sul, provavelmente uma confederação de nações islâmicas, que incluiria ali o Egito também, como vemos em Daniel 11, no capítulo 11, no versículo 40 ao 43. Tá? É interessante vocês estudarem um pouco mais sobre isso se você tem interesse em escatologia. Essa potência do norte estabeleceria, né, uma sede em Jerusalém, acabaria com sacrifícios diários e estabeleceria o que a Bíblia chama de a abominação da desolação, como vemos ali em Daniel 11 e no capítulo 12 também. No entanto, essa superpotência europeia não deixaria de ser contestada. É aqui que entra o futuro papel bíblico da China em algumas análises escatológicas que eu acho até mesmo pertinentes. A Bíblia nos diz que as potências do leste e do norte perturbarão o rei do norte e uma batalha massiva se seguirá entre essas potências regionais, como vemos ali em Daniel 11, no versículo 44. Essas nações ficariam ao norte e no leste de Jerusalém e provavelmente seriam uma aliança entre a Rússia, a China, a Índia e, possivelmente, outras nações asiáticas. O livro de Apocalipse chama essa aliança de os reis do leste, ali como vemos em Apocalipse 16. Esta enorme aliança asiática formaria uma força militar de aproximadamente 200 milhões de soldados e acabaria por matar 1/3 da humanidade, como vemos ali em Apocalipse 9, versículos 15 ao 18, segundo algumas interpretações escatológicas. Apesar da expectativa de que a China se tornará a próxima superpotência global, a Bíblia revela que a Europa, mais uma vez, vai se destacar como um berço de uma versão revivida do antigo Império Romano, ou
pelo menos terá um papel muito importante no meio disso tudo. Mas isso não significa que os estudantes de escatologia devam tirar os olhos da China. Esse é meu toque principal. Para fazer parte de uma força que desafia o poder da besta que se aproxima e destrói um terço da humanidade, parece que a China continuará a crescer como uma potência militar junto com a Rússia. Bom, vamos continuar a observar as potências regionais descritas na profecia bíblica, né? E se elas vão surgirem diante dos nossos olhos nos próximos tempos que estão se aproximando aí. Além dessa análise escatológica, eu tenho uma outra visão que pode ser verdade ou não, ou seja, são estudos escatológicos, são especulações escatológicas, tá? Que podem ou não fazer sentido para você. Mas, independente de qualquer coisa, independente da escatologia e independente da sua visão de fé, visão política, ideológica, ou seja lá o que for, a forma como a China está construindo o seu poderio mundial é muito preocupante, ao meu ver. Enfim, essa é a minha opinião, é a minha análise, eu quero saber a análise de vocês aí nos comentários. Tá? No mais, eu agradeço a todos pelo carinho e audiência, acima de tudo pelo respeito, fiquem sempre com Deus, sayonara, shalom, tchau, tchau.